Fala galera, sou o Renan Pizzi da Iron Studios e estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o Ayrton Senna Art Scale 1:10 Mônaco 1987. O processo de fabricação de um colecionável ele é bem complexo. A gente começa através de um conceito, ele passa por uma aprovação da licença, a gente vai para a fase de escultura, aí depois passa para uma fase de impressão, acabamento final, molde, pintura, aprovação final, e aí você entra numa produção em massa e começa a trabalhar com marketing, desenvolvimento de caixa, de tudo que envolve a peça. A de Mônaco 87 é nossa quinta peça, a primeira em escala 1:10, uma peça mais difícil ainda porque é uma escala menor. O processo da escultura de Ayrton Senna ele foi muito interessante desde o início, porque nós tivemos a chance de ir no Instituto Ayrton Senna, a gente teve acesso ao macacão, capacete, fotos. Então, a parte interessante foi até antes de começar o trabalho, porque a gente teve um pouco de acesso à história do Brasil. Nós tivemos que analisar como é que era a costura de cada macacão, quantas dobras tinham, onde fazia mais dobra, o tamanho dele, qual era a altura dele na época, se o rosto dele tinha mais marcas de idade, tinha menos, a proporção do corpo. Tudo a gente teve que analisar direitinho, porque um grande desafio nesse trabalho era ser fiel ao Ayrton, à memória dele e a toda a referência que a gente tinha. Depois que a gente recebeu esse material, a gente analisou tudo e começamos um trabalho de escultura digital que basicamente é você transformar tudo aquilo que você viu num objeto 3D. Assim que terminado esse processo, a gente envia para impressão. Após a escultura feita, eu recebo duas peças, duas cópias e faço essa pintura que é usada como referência para a produção. Os desafios são ser o mais fiel possível ao verdadeiro, né? As referências, no caso o personagem, ao Ayrton, ao uniforme dele, ao macacão, né? Tudo isso. No Ayrton em específico é muito difícil você reproduzir o olhar dele. Então é uma peça que sempre é um novo desafio para a gente, né? Isso é um estudo de anos também, para aprender os tons certos de pele, porque cada pessoa tem uma pele diferente e isso precisa de muita imagem de fotografia, já que nesse caso e em todos os outros a gente não tem a pessoa do lado para usar como referência, é só por fotografia mesmo. Trabalhar na embalagem do Senna é bem bacana. A gente tem o guia do Instituto para seguir. Aí no fim, a maioria das embalagens saem com a cara ali do capacete dele, né? Acho que é uma das coisas mais icônicas que existem, né? O capacete amarelo com as faixas azul e verde, facilmente identificável. E é simples, clean e muito bonito. Uma coisa que ficou muito gravada na minha memória, quando ele faleceu, eu estava numa competição de karatê e eu lembro que o apresentador parou a competição para anunciar e eu tenho aquela imagem gravada na minha memória, assim como se fosse ontem, de tudo que aconteceu naquele dia. E uma coisa que sempre me motivou, porque eu acho que a imagem que ele passou para os jovens, e é uma coisa que me motiva todos os dias, ficou registrada num formato de pedido que minha mãe me fez. Na verdade, ela, logo depois que ele morreu, ela falou assim: vamos no shopping que eu quero que você compre alguma coisa do Ayrton Senna, um carrinho, alguma coisa que faça, que eu quero te pedir que toda vez que você olhar para essa peça, todo dia que você acordar e olhar para essa peça, você lembra que você pode conquistar tudo que você quiser na sua vida, trabalhando, se esforçando, se dedicando ao máximo e sempre buscando fazer. A sensação de trabalhar numa peça do Ayrton não tem parâmetro. E outros trabalhos que a gente faz são muito comuns perto disso. O único brasileiro, praticamente, que tem uma projeção internacional e fez uma imagem boa do Brasil, né? O sentimento de fazer uma peça de Ayrton Senna foi indescritível, assim, acho que foi tipo uma realização de um sonho. Primeiro porque eu lembro como se fosse hoje, acho que todo mundo que passou por esse período lembra. Eu chorei o dia todo quando a gente teve a notícia na televisão que o Ayrton Senna tinha morrido. A gente até brincou no Instituto de Ayrton Senna, eu falei, olha, pra mim eu comparo muito o Ayrton Senna com o Super-Homem, não pelos poderes, mas sim pela essência dele, pelo que ele representa de
de honestidade, de valores e de todo o carisma, de tudo que é bom. E eles acharam muito engraçado porque eles tinham feito uma matéria exatamente comparando isso. E eles perguntaram, pô, mas você já tinha visto, já sabia de alguma coisa? Eu falei, não, mas é assim que eu vejo. É o super-herói da vida real. Saímos da ficção e fizemos o Senna um herói de verdade, acho que para a maioria dos brasileiros. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam perceber, é um processo muito minucioso, mas extremamente gratificante trabalhar principalmente com Ayrton Senna. Não se esqueçam que essa é uma edição limitada em 1987 peças numeradas, que será vendido agora no GP de Mônaco e depois no Brasil, exclusivamente na Ayrton Senna Shop e na Ayrton Studios Concept Store. Valeu!